Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Pai querido, pela presença da irmã Tânia aqui. O Senhor trouxe-a para trazer uma palavra do Senhor para nós, Pai querido. Nós colocamos agora toda essa situação diante do Senhor, Pai querido. A irmã Tânia é simplesmente o canal que vai nos trazer a tua palavra, Pai querido. Fala conosco, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Muito obrigada, papai. Eu saúdo a igreja com a doce paz do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha completar o que ele já está falando. Porque às vezes a gente fica esperando uma porção e o Senhor vai entretecendo em nossos corações o que ele já está ministrando. Às vezes no abraço que você recebeu, no aperto de mão. Oi, como vai? Estou sentindo que você está cansada. Esse sentir, esse se preocupar, esse se importar, esse amor que a gente sente sendo estranhos uns aos outros e logo já nos sentindo em casa. Queridos, isso não é da terra, isso é do alto, né? É o amor de Deus que vai inundando os corações, vai inundando o toque da gente. Tem uma canção que diz assim: Senhor, eu quero unção no meu falar, eu quero unção no meu olhar. Que a gente peça isso todos os dias, porque Deus vai estar trabalhando e a gente nem vai estar sabendo, irmã, quanto Ele vai estar trabalhando, de que maneira Ele está trabalhando. Eu já encontrei pessoas que falaram: nossa, irmã Tânia, aquele dia nós... Oh, querida, eu espero não derrubar absolutamente nada aqui em cima, porque eu tenho uma noção de espaço um pouquinho equivocada. Queridos, às vezes a gente encontra pessoas, eu acredito que já aconteceu com vocês. Olha, aquele dia, o versículo que você me falou, a palavra que você me falou, a gente nem lembra mais, porque como a irmã acabou de orar, nós não somos nada sem o Senhor. Somos apenas instrumento. E nesta noite, nós vamos retirar das Escrituras algumas coisas que são muito fortes, que somos, irmão. Você sabia que você é o bom perfume de Cristo? Você sabia que você é uma carta aqui na terra sendo lida pelas pessoas? E essa carta tem uma fragrância do conhecimento de Cristo. Então, o Cristo, o Jesus que você ama, que você diz que é o seu Deus, que reina na sua vida, ele tem que exalar da sua vida. Amém? A carta, se ela estiver totalmente lacrada, ela vai ser útil ao destinatário? Se alguém não abrir a carta, não ler a carta, ela vai ser útil? Não vai, não vai. E nós vamos ver também que além de carta, eu quero... Esse aqui é do carro, tá? Eu ia trazer outro, mas esqueci. Então, esse aqui é a fragrância. Alguém vai gostar, alguém vai falar: nossa, podia ser mais forte, alcançar mais lá no fundo. Nosso perfume, que não é nosso, é o de Cristo, tem que chegar o mais distante possível. Não pode ficar só na intimidade. A fragrância de Cristo tem que alcançar onde trabalhamos, com quem cruzamos, na farmácia, no mercado, nas ruas, nas viagens, onde quer que estejamos. A fragrância, o bom perfume de Cristo tem que exalar. Esta carta que somos nós, ela está andando pelo mundo por um tempo. Todos nós temos um tempo. Eu brinco muito em casa que cada um tem uma senha, ninguém sabe a sua senha. Então presta atenção, nós somos uma carta para ser lida, não é para ser escondida dentro de casa, não é para ser mantida, lacrada, ela é para ser
lida pelas pessoas, mas como estaremos para sermos lidos pelas pessoas? E, por último, das comparações, amei a troca, me deixou muito segura. Eu estava assim, ó, somos um vaso, e eu amei que ele está vazio. Queridas, nesta noite, que fique muito claro para nós, tudo o que somos aqui na terra, o pouco, o muito que você tem, não importa, não olhe para isso. Tudo é para ser instrumentos de Deus aqui na terra. Nossa vida não nos pertence, não há sentido viver para si. Tanto que todos aqueles que creem e entregam suas vidas morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Então nós somos vasos e ele tem que estar cheio do óleo do Espírito. E a gente sabe quando o vaso está seco, a gente sabe quando o vaso quebra, a gente sabe quando o vaso está torto. Aí ele tem que voltar na mão do oleiro, aquele que molda. Esse aqui é acrílico, mas usem a sua imaginação como se ele fosse de barro e a gente tivesse com aquela máquina que vai mexendo o barro, rodando, e o oleiro vai moldando. Então nós temos muita coisa para ser moldada pelo oleiro, que é o Senhor Deus. Então nesta noite, eu não sei se vou ser clara para você receber porções específicas da parte de Deus, mas Ele já ministrou muito ao meu coração. E nós vamos romper as Escrituras, porque ela tem, ali está contida toda a nossa vida, todo o jeito de viver, todo o jeito de adorar. Patrícia falando em adoração, não é de qualquer jeito que se adora, não é de qualquer jeito que se entrega, que se ama a Deus, não, vai de qualquer jeito, não, queridos. O vaso, volta e meia, estará sempre nas mãos do oleiro para ser adequado, para aparar as arestas, mas o vaso tem que se deixar moldar, porque para tirar as impurezas do barro, o oleiro vai ter que amassar, vai ter que permitir que algumas coisas doam, que não faça sentido, que não está muito claro. A vida segue por percursos que às vezes nós não planejamos. Alguns sim. Algumas escolhas foram nossas e as consequências advêm. Mas a maioria de alguns acontecimentos não foi planejado, simplesmente aconteceram em nossas vidas. O que devemos fazer? Volta o barro para as mãos do oleiro. Amém? E se o perfume não é agradável, volta para as mãos do Senhor. Senhor, retira as impurezas. Eu quero exalar a fragrância que vem de ti, não a minha. Vocês veem como nossos corpos se deterioram rapidinho? Não precisa nem chegar no fim do dia. A gente usa pozinho para os pés, a gente toma bom banho, usa shampoo, usa desodorante, usa perfume, usa creme. Isso cansa, tem hora, né? Porque é tantas partes para você fazer manutenção que você fala, meu Deus, mas como nós perdemos, deterioramos rápido e somos todos, sem exceção. Então, o perfume que vai dar sentido à minha e à sua vida, que a sua presença vai ser um prazer ao chegar, vai ser o perfume de Cristo. Minha avó falava assim, filha, tem 2 grupos de pessoa. Um grupo dão prazer quando chegam, outros dão prazer quando se vão. Vamos fazer parte do primeiro grupo, né? Com Cristo, você será bem-vindo em qualquer trabalho, em qualquer família. Se não te quiserem, tira a poeira dos pés, né? E vá para outro lugar que o Espírito Santo dirigir. Mas onde você estiver, você vai exalar o perfume, você vai ser uma carta lida,
A palavra fala que nós somos astros reluzindo no mundo. A gente tem que prestar atenção se a nossa luz não está apagando, né? Quando estiver apagando, ficando meio obscura, se aproxima de novo. Senhor, o que está acontecendo, né? Nós vamos saber nas Escrituras o que pode acontecer para minha luz, a luz que vem de Cristo e passa por mim, se ela começar a apagar aqui na terra. Nós temos que tomar certos cuidados, amém? Então vamos lá para o Salmo 107, que é o nosso tema. Nós não vamos lê-lo integralmente, mas eu quero que você fique bem atenta e atento. Ele é um salmo longo, 107, tem 44, deixa eu ver se eu não, 44 versos, porque são cânticos, não são versículos, mas versos. Vamos lá para ele. Salmo 107. O autor, os 150 salmos são divididos em 5 grupos. E a partir do 107 é o 5º último grupo, né? E não tem o autor definido, porém, 43 versos. E aqui nós temos as seguintes divisões. Primeiro verso: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para quando? Sempre. A minha geração, a geração da pequenina linda que estava dançando aqui, muito elegante, todas as gerações poderão e experimentarão, não só poderão, mas experimentarão a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada... Pronto, fechou. Enquanto sol houver, lua houver, sol, lua, todas as gerações vão experimentar as misericórdias do Senhor, porque Ele sustenta o mundo pela sua palavra. Então, o Salmo 107 é um hino de adoração, de gratidão, dizendo a toda a humanidade que sofre que Deus salva das tribulações. Então, aqui nós vamos ver 4 grupos de tempestades, de lutas, de dificuldades, mas eu queria que vocês gravassem 2 versos. O primeiro, deem graças, vamos falar juntas? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A versão é NAA, né? Eu vou trocar a minha para a gente estar sempre falando dele. Agora, o verso 6. Vamos lá. Juntas. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Esses 2 versos se repetem ao longo do Salmo 107, dizendo a todos que na angústia clame ao Senhor, Ele os livra, e nós devemos fazer o quê? Dar graças, sermos gratos. Essa é a estrutura do Salmo. Agora nós vamos ver os tipos de pessoas, que tipos de tribulação o salmista registrou aqui. Que grupos de pessoas? Queridos, todos nós temos um propósito de Deus sendo cumprido na minha geração, na minha profissão, nos dons que Ele me deu, nos dons que Ele te deu, na sua geração, de onde você veio, qual estado, qual família. Nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso. Este Deus tem estratégia para tudo. Nosso Deus não dorme, não se cansa, não se fatiga.
Tudo tem um propósito. Quando o Senhor Jesus fala na cruz, está consumado. No original significa está pago. Teve uma dívida lá atrás que foi paga por ele. Está consumado a minha e a sua dívida. Que passamos da luz para as trevas. O Senhor veio, nos resgatou, mas o Senhor Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Como assim, irmã Tânia? Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado. Patrícia falou isso durante o louvor. Tudo, sabe que tudo, tudo. Então o Senhor Jesus sabia que teria que cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas a respeito dele. Então nós temos propósitos, nós temos planos de Deus. Podemos cumpri-lo ou não. Podemos chegar diante dele e falar: "Oh, Senhor, era para eu fazer isso?" Eu quero fazer um parêntese aqui. Teve uma época na vida que a vida estava muito, muito ruim para mim. E eu tenho 2 filhas gêmeas, agora com 30 anos, mas elas tinham 3. E eram muitos problemas. E eu não conseguia lidar, não conseguia ver saída. E lá dentro de mim, já sendo cristã, estando na casa do Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero viver mais. A vida estava muito cinza, a vida estava muito, muito infeliz, queridas, por muitos anos. Sabe quando as forças vão minando? Minando, minando, e você não vê mais saída. Por quê? Eu esmoreci, eu de alguma forma, como diz a palavra, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força vai ser pequena. Então eu me mostrei frouxa no dia da angústia. E aquilo lá dentro, ninguém mais sabia. Mas eu falava para o Senhor: eu não quero mais viver. Está muito ruim o mundo. E eu amava demais, sempre amei demais minhas filhas. Mas não bastava a presença delas. Eu estava muito infeliz. Resumo: eu fiquei bastante doente, tive câncer do útero, mas não sabia ainda que era câncer. E aí, na noite anterior à cirurgia, a primeira cirurgia, eu tive um sonho. E eu lá de cima, eu via meu corpo deitado no meu quarto e eu conversando com Jesus, só que ele não falava comigo, ele estava ao lado e tinha como um assessor, um anjo. Eu não tinha direito a me dirigir a ele. Eu sentia isso, porque sonho é assim, né? A gente não conversa, você sente. Então, Jesus estava do meu lado, eu não podia vê-lo e nem me dirigir a ele. O anjo, é como se o anjo recebesse o que ele queria falar e me transmitisse. Aí ele falou assim: Tânia, estenda suas mãos. Eu estendi. Aí o anjo falou assim, era um rapaz, não lembro nada de detalhes. Aí ele falou assim: estende suas mãos. Estendi. O que você vê? Eu falei: nada. Ele falou: pois é. Se você vier morrer, né, que era o que eu estava pedindo, se você vier para cá, você vai vir de mãos vazias. Não cumpriu o propósito do Senhor teu Deus. Aquilo foi tão forte, mas foi tão forte, tão impactante, me deu uma profunda, porque eu sentia o quanto Jesus estava triste comigo nesse sonho. Resumo, irmãs, eu voltei do sonho, decidi, amanheci numa vontade de viver absurda. Eu falei: Senhor, eu tô capa da gaita, eu tô doentinha, mas eu quero viver para a honra e glória do teu nome, dure quanto durar. A partir daquele dia, querido, chova ou faça sol, esteja tudo favorável ou não, nunca mais o sentimento de morte entrou no meu coração. Você lamenta as coisas que você vê pelo mundo, mas eu falo: Senhor, já me deu uma chance. Eu falei: Senhor, eu quero cumprir todos os dias, meses, anos, horas,
que o Senhor tem para mim. E quando estiver diante de ti, eu quero estar em pé, eu quero estar com as mãos cheias, não vazias. Amém? Então, eu quero te dizer já de antemão, nós vamos passear por algumas tribulações, eu não sei quais são as de cada rostinho, a gente fica, quando reúne, todo mundo tão bonitinho, cheirosinho, ninguém sabe a nossa luta diária, o secreto nosso com Deus, só Ele sabe. E é Ele quem precisa saber, tá bom? Não precisa divulgar, fica no secreto dele. O máximo que a gente deve procurar ter é uma Isabel, como Maria correu para contar para sua prima Isabel e compartilhou algo tão íntimo. Então não divulgue as suas dores, as suas tribulações, mas saiba com quem compartilhar, amém? A maioria das pessoas não vão se importar, tá, queridos? O mundo aí fora está cada um muito para si. Então saiba, tenha sabedoria, busque o seu Deus e nós precisamos uns dos outros. Senhor, mostra para mim com quem eu posso abrir meu coração, compartilhar minhas dores. Resumo, superada a enfermidade e Deus só fez mostrar soluções e a vida foi ficando muito melhor e maravilhosa. Sem dificuldade, nunca, mas eu aprendi a não ser mais frouxa diante da dor e da luta. Todos padecem perseguições no mundo, todos padecem. Então eu parei de olhar só para o meu umbigo. Não era somente eu que sofria, mas naquela frouxidão de fé, frouxidão de força, era o que eu estava fazendo, olhando só para a minha dor. Meu Deus, como eu sofria. Menina, acorda. Muita gente sofre, muita gente perde, muita gente se estraçalha e depois Deus vem, faz vaso novo, pega tudo os cacos nossos e faz vaso novo. Amém? Antes a gente na tristeza, na amargura, no pessimismo, a gente começa a exalar mau cheiro. De repente o Senhor faz a obra no nosso coração e a gente começa a exalar o bom perfume dele. Por quê? A alegria do Espírito, o fruto do Espírito com as suas 9 características vão inundando o nosso ser. Queridos, a alegria, a fé, a determinação são virtudes cristãs inegociáveis. Ou você as tem como fruto do Espírito, ou não tem, precisa ser uma nova criatura. Não tem como nascer de novo e continuar pessimista. Só sai palavra negativa, só põe as pessoas para baixo, só vê a dificuldade, nunca está alegre, nunca está suficientemente provido. Presta atenção, que tipo de perfume tem exalado da sua boca, da sua vida. Amém? Mas vamos voltar para o Salmo 107 para prestar bem atenção. Primeiro, os versículos. Deixa eu só recapitular aqui. Os versículos. Os versículos 1, 8, 15, 21, 31 e 32 nos ordena: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Agora, segunda parte, os versículos 6, 13, 19 e 28 nos orienta no seguinte: que vários grupos de pessoas em muitas tribulações clamaram ao Senhor, na sua angústia, clamaram, Ele os livrou. Então, deem graças ao Senhor. Então, nessa noite, que fique muito gravado em nossos corações. Abra a tua boca e fala com teu Deus. Para de esperar que Ele vai adivinhar exatamente como você está. Que o Senhor Jesus falava para a maioria que encontrava. Para o cego, que queres que te faça? Ah, Senhor, que pergunta. Não é? Parece uma retórica. O Senhor pergunta já sabendo da resposta. Então, por que Ele fazia isso?
Ele queria escutar da própria pessoa, saber que de fato o que ela desejava dele. Verbaliza com Deus. Senhor, não estou feliz assim, mas eu estou numa fase que eu nem sei mais o que é que me faz feliz. Se você está confusa, se você está confuso, exponha isso para Deus. Senhor, eu preciso conversar com alguém, me orienta, me dê estratégia. Irmãs, o Senhor dá estratégia, lembra que Ele é Senhor dos exércitos. Se você precisar de um ombro amigo, o Senhor vai fazer com que você cruze, mas vá se aconselhar com alguém à luz da palavra, nunca fora dela, nunca. Não aceite um conselho, por belo que seja contrário à palavra de Deus. Amém? Isso é uma grande armadilha. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa, muita orientação, mas sempre submeta à luz da palavra de Deus, porque essa palavra gera vida e vai te manter firme no caminho que é Cristo até a eternidade. Então não existe outra palavra, não existe outro caminho. Agora, estratégias humanas o Senhor pode nos conceder, sim. Tem gente que precisa de ajuda, de orientação de um advogado, orientação de um médico, como conhecer o seu corpo, como lidar com as várias fases do corpo da mulher, como conhecer o corpo da criança, suas necessidades, como conhecer o corpo do adolescente. Percebe? Todo esse conhecimento é de Deus. Vamos usá-lo, vamos atrás. Hoje ninguém tem desculpa falar, nossa, mas eu sou totalmente ignorante. Pesquisa. Hoje a gente pesquisa como trocar o sifão, como trocar uma torneira, como trocar uma resistência. Eu achava que era uma coisa assim, cabeluda. Esses dias queimou a resistência do chuveiro. A minha filha, mãe, tem tudo no YouTube. Ficamos lá assistindo o vídeo, passo a passo, os cuidados. Bom, trocamos. Entendeu? Então, hoje não temos mais desculpa. Ai, eu não sei cozinhar. Aprenda. Se vira nos 30. Hoje ninguém mais tem essa desculpa, gente. Não sei lavar roupa. Aprenda. Tem instruções. Roupa branca, roupa que dá pelo, roupa isso, roupa aquilo. Tudo. Quem quer, vai atrás da informação. Vai atrás da informação do Senhor teu Deus. O que Ele quer de ti. Qual é o propósito para a tua vida. Na tua profissão, não está feliz, mexe o doce. A avó falava isso também. Ah, você não está feliz? Mexe o doce. O doce não está bom, não está no ponto. E ela era doceira, né? Então ela falava com muita propriedade. Mexe o doce, não está bom? Mexe o doce. Ah, não está contente? Vai estudar, vai fazer um curso. Senhor, eu tenho tanta habilidade para tal coisa, corre atrás, se vira. Tem gente que fica só assim, ó. Pensa, nunca age. Não sejamos assim, queridos. Vá atrás, movimenta, mexe o doce, vá ficar melhor. Pensa que é fácil? Não. Eu tive uma vida sedentária a vida inteira. Eu amo trabalhar. Eu estava contando para a Patrícia que eu ia aposentar agora em março. De repente mudaram as regras do meu trabalho e eu consegui ficar em casa no teletrabalho. É puxado, viu, Patrícia? Não é brinquedo, não. A gente pensa que vai ficar em casa, não é, não. É bem... todo mundo aciona você por o ar. Faça isso, faça aquilo, entendeu? Porque não estão vendo, né? Mas, enfim, vou trabalhar mais um pouquinho. Mas o que eu quero dizer? Que para mim está sendo uma luta fazer os exercícios. Mas meu corpo já, coitado, ele já não grita, né? Ele suplica. E aí teve várias situações que falam, ou vai, não tem negócio. Que eu achava desculpa, eu estava na força, corria para lá, corria para cá, dirigia, trabalhava. Aí depois começou, manca daqui, manca dali, força, cadê a força muscular? Então eu estou tendo que ir atrás. Então tem gente que aprende com sofrimento, eu sou uma desse grupo aí, ó. Mas tem gente que é mais sabida, muito mais sabida, que
que aprende muito antes. Então, a turminha jovem, por favor, põe o corpo para fazer movimento, vocês vão precisar desses músculos lá na frente. Não faça como eu. Então, queridas, nosso Deus permite que tenhamos acesso. O livro de Daniel fala que nos últimos tempos a ciência vai se multiplicar absurdamente. O conhecimento, cada dia sai coisas novas, novos experimentos científicos, tecnologia. Eu estou de queixo caído. Esses dias eu assisti aquele Jairzinho, um filho do Jair morreu, andando num carro sem motorista em Nova York. Sem motorista. Ele e a filha. E ele filmava e mandava para a esposa. Você acredita? Não tem ninguém no carro dirigindo. Tudo tecnologia, tudo. Ele parava, freava, estacionou no lugar certinho. Tudo. Você pensa que tem coisa muito maior que nós nem sonhamos, que já está acontecendo há muito tempo. Mas enfim, o que eu quero dizer? Não há tempo para dizer que você não consegue buscar Deus. É dele que procede a formação do nosso vaso, que somos nós. Quando estamos quebrados, quando ninguém dá valor para nós, é ele quem nos ama, quem nos cuida, quem nos livra de todo mal. Muitos têm exemplos de que já eram para ter morrido há muito tempo e o Senhor os preservou, nos preservou para estarmos hoje aqui. Percebe? Tem um Deus que está regendo a orquestra da nossa vida. Deixa ser um instrumento nas mãos dele. Não tenha preguiça de buscá-lo na madrugada, comendo. A palavra fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Anda com o amigo Jesus. Senhor, eu tenho esta causa para resolver, eu tenho esse problema, eu tenho esse desafio. Jesus, eu tenho um sonho, eu quero conversar com o Senhor. É tete a tete, conversa dia a dia ali. Não espere chegar à noite, quando você já está arrasada. Não espere romper o dia que já vem a sua agenda atribulada. A maioria das pessoas está assim, atribulada. Busque a Deus e ande com Ele. Ande. Como Abraão, né? O amigo que andava com o Senhor. Ande com ele, você vai sentir a presença dele, você vai sentir ele te modificando, sendo cada dia mais um vaso usado na mão dele. Você vai sentir o perfume dele. Você fala, Senhor, a tua presença tem me trazido tanta paz. Eu tenho conseguido amar pessoas que eu não suportava. Eu tenho conseguido perdoar com muita facilidade. Senhor, de onde vem isso? É de ti, Pai. Percebe? Então, ele vai entrando na sua vida de tal maneira que vai entranhando em todas as suas relações, em todos os seus sonhos, todos os seus desejos. E todas as manhãs, as suas misericórdias são renovadas. Então, do Salmo 107, nós vamos tirar isso, irmãos. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tenha medo que a misericórdia do Senhor vai alcançar as gerações das nossas crianças, porque ela dura para sempre, né? A gente olha para o mundo e fala, meu Deus, o que vai ser? As misericórdias do Senhor vão permanecer para sempre. E no verso 6, assim como eu disse, que tem 4 versos, na angústia clamaram ao Senhor. E eu vou falar rapidamente, meu horário até 8h30. Que horas são lá? Eu não estou enxergando direito. 8h30? Isso, mais 15? Tá. Aqui o Salmo 107, queridos, tem 4 grupos. Eu vou falar rapidamente. Primeiro grupo, olha só. Famintos, errantes, por lugares áridos, sem achar cidade, desfalecia neles a alma. Aqui não há controvérsia se você disser que esse grupo era o povo judeu, o povo israelita, andando pelo deserto.
ou seja, fora de uma pátria. Então, os estudiosos alegam que faz menção ao período pós-exílico, quando eles já estavam voltando da Babilônia. Mas para a nossa vida atual, quantos de nós têm buscado um propósito, têm querido ter um lugar de pertencimento? Quantos de nós têm sede e fome de Deus, têm sede e fome de justiça? Esse faminto, esse sedento, é quando a nossa alma desfalece. Você não está provido, provida. O que a gente aprende na palavra de Deus? Que Ele é a justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, nós podemos ser prejudicados, nós podemos sofrer algum tipo de prejuízo na vida, mas não nos vingar de ninguém. O que a palavra diz? Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Ou seja, nosso Deus conhece cada coração, sabe por que as pessoas agem daquela forma. É Ele quem retribui. Então, se você tem sede e fome de justiça, entrega a tua causa ao Senhor. Você pode até recorrer aos meios legais, mas jamais, jamais a vingança. Isso não faz parte da vida cristã. Amém? O segundo grupo, vamos lá, o segundo cenário. Presos na escuridão em correntes por causa da rebelião contra as palavras de Deus. Olha só o segundo grupo. Eu não vou ler, mas o versículo 10 já pontua como é este grupo. Alguns se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Olha, por causa de quê? 11. Por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Mães, avós, tias, irmãs, nós não temos, depois que as crianças crescem, se tornam adultos, nós não temos mais como dominar a vontade e as escolhas. Preste bem atenção. Nem sobre seus esposos, nem sobre quem quer que seja da sua família. A pessoa que se rebelar contra a palavra de Deus, contra o conselho do Altíssimo, trará sobre si as maldições contidas nas Escrituras. Então, tem gente que faz a pronta e fala assim, mas Deus é que permitiu. Não, você rebelou-se contra a orientação de Deus, você fez o que era contrário e que é um resultado diferente. Então, cuidado ao se rebelar. Não, eu vou fazer do meu jeito. Quem que já não pensou, sentiu e fez assim e se deu muito mal? Opa, né? Não, Senhor, eu conheço. Não, mas nessa questão aqui, eu acho que eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que está certo. Dê com a cara na parede. As consequências advieram. Aí depois, a gente volta para o Senhor e fala, Senhor, perdão, Pai, pequei de novo. Porque todas as manhãs a gente pede perdão porque pecamos, erramos, né? Erramos o alvo. Então, não tenha vergonha de errar, se humilhar e voltar-se para Deus. Senhor, não é fácil, mas eu quero ouvir Tua palavra e praticar Tua palavra. Tiago fala, se você é ouvinte, não é praticante, não pense tal homem que vai receber qualquer coisa da parte de Deus. Amém? Então, que não sejamos assim. Vamos lá para o terceiro grupo, já caminhando para o fim. E sempre lembrando, queridos, que tudo na nossa vida é Jesus. Todas as promessas, tudo que foi prometido que Ele viria, Ele veio, cumpriu. João 14, Ele deixou claro para nós, eu vou, mas eu vou preparar moradas e voltarei para buscá-los. Então, essa nossa ligação com Ele é para a eternidade.
Não é um Jesus religioso, não tem placa, não tem tamanho de igreja. Ponha isso na sua cabeça. Tem gente que fala, nossa, ministério tal, ministério mundial, agora ministério pela internet, pelo YouTube, pelas plataformas. Nossa, o que tem de ministério de todos os formatos, jeitos. Fique com a palavra. Se aquele ministério começar a trazer glória para o homem, fuja de escutar. Você tem que ver qual é o ministério, à luz das Escrituras, com fidelidade às Escrituras, te levando a adorar o único Deus, não homens. Você pode admirar, reconhecer, falar, nossa, tem tantas pastoras, nossa, tem tanta gente boa, partilhando comida pesada, assim, comida espiritual. Coma, mas sempre observando se está de acordo com a palavra. Mas nunca, nunca entre em questões para enaltecer pessoas. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não faça isso. O Senhor não se agrada. Ele não divide a glória dele com ninguém. Esses dias eu estava lendo um pensamento que falava assim, não te admires, irmã, se Deus te usar e te usar muito. Aí na parte B do pensamento, ele usou até uma mula. Ou seja, olha, não é? Então quer dizer, nossa, Deus falou, e ele fala, e nós somos vaso, e nós temos que estar não quebrado, porque não vai reter nada, nós temos que estar moldados por ele, e ele vai falar, e ele vai te usar, e não fica assim, fraquinha, frouxa, não. Não precisa você falar assim, nossa, mas eu não vou abrir minha boca porque eu não conheço nada. Conheça da palavra, coma da palavra pequenas porções, e aquela pequena porção que você comeu e aprendeu, compartilha com o outro. Queridos, não tem tamanho. Se Deus te deu uma ovelha para você caminhar junto, porque ovelha cuida de ovelha, gera ovelha, né? Então, o pastor maior cuida, mas é ovelha que gera ovelha. Então, vá cuidando daquelas ovelhinhas que o Senhor colocar ao seu redor. Mas lembrando sempre isso, tudo é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então, quando o seu coração falar, nossa, mas fulano é demais, fulano é demais, aí você fala, opa, coração, presta atenção. Eles são uma bênção, ore por eles. Porque quanto a quem mais é confiado, mais será cobrado. Amém? Então é muito sério isso. E muitos, quando estão bem na altura, caem. Né? Então é muito triste. Às vezes caem por conta dos próprios irmãos. Mas vamos lá. O segundo grupo, o primeiro eram os famintos, os sedentos. O segundo eram os que estavam na escuridão. Jesus é a luz do mundo, ele falou, não foi outra pessoa, não foi apóstolo, eu sou a luz do mundo. Quem anda na minha presença, né, não estará em trevas. Então ele veio para tirar-nos das trevas para a luz. Não volta para as trevas, irmãos, não volta. Quando você começa a não consultar a Deus, a não buscar a sua presença, a não buscar a sua direção, você acaba escurecendo a sua vida. Consulte a Deus, busque a Deus, cada vez mais, em porções maiores. O terceiro cenário é caminhos tolos e rebeldes. Começa depois do versículo 16. Aqui. 22. Perdão. O 17, os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. No 19, o que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, o Senhor os livrou das suas tribulações. E lá no 21, deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, não importa a que grupo pertençamos,
isso vai funcionar na nossa vida como funcionou na época do salmista. Deem graças ao Senhor, diga ao seu coração, se hoje eu acordei, se hoje eu estou bem, glória a Deus. Se eu estou mais ou menos, glória a Deus. Se eu estou doente, glória a Deus, porque Ele vai me sustentar e eu vou passar essa enfermidade. Amém? De todas as formas, em todas as circunstâncias, deem graças ao Senhor. E o último cenário: caos e medo nas grandes tempestades e provações da vida. Deus traz paz em meio à tempestade. Eu não vou me delongar nas várias passagens, mas uma coisa é certa: na angústia, a pessoa clama ao Senhor na tempestade e o Senhor ouve. Quando que a gente está na tempestade? Depois você joga no YouTube o Mar do Norte, onde navegam navios pesados, cargueiros. Irmãs, é assustador ver o vídeo. As ondas são absurdamente gigantes. Este mar é muito furioso. Tem ventos, temperaturas baixíssimas, e os marinheiros correm de um lado para o outro, assim, ó, no navio. Se amarram com cordas, é um absurdo. Quando eu e você passamos por grandes tempestades, sabe aquela doença que às vezes dilacerou a família, a perda, que ninguém mais ficou igual, aquela partida, hoje estava aqui, amanhã não existe mais. Sabe esses acontecimentos que estremecem a vida da gente? Essas são as tempestades. Só segura na mão de Deus, como diz a canção, e vai. Tem Isaías, acho que é 50:10, por favor, veja para mim. Quando andares em trevas e não vires luz alguma, confia no Senhor teu Deus. Não ande por emoção, por eu acho, eu sinto. Não. Quando andares em trevas e não vires luz alguma, confia no Senhor teu Deus. Houve uma época, que eu não vou entrar em detalhes, mas uma das filhas ficou bastante doente. Aqui, Isaías 50:10. Quem de vocês teme o Senhor, ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem luz nenhuma, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O que é firmar? Dele eu não saio, da companhia, da minha aliança com Jesus, eu não abro mão, aconteça o que acontecer. Fiquei viúva, fiquei sem filho, fiquei com filho, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei sem trabalho, não importa, dele eu não abro mão. Assim nós temos que afirmar. Amém? Porque eu digo a vocês, como vocês já devem ter ouvido por muitas bocas, tudo passa. A dor passa, a alegria também passa. A alegria do Espírito nunca passa. Amém? A bondade do Senhor nunca passa. A provisão do Senhor nunca passa. Pode ser pouca para aquela época. Já já tudo muda. Porque muda. Tudo passa. Quantos perrengues cada uma de nós, se a gente fizesse uma mesa redonda, cada uma de nós, quantos perrengues já passaram. E o Senhor interveio com mão forte e poderosa. E você está aqui hoje. Olha só para trás para agradecer. Não para ficar amarrada lá com os acontecimentos do passado, né? Prossigo para o alvo, mas de vez em quando olha e fala, meu Deus, se não for o Senhor, há muito teríamos perecido. Amém? E já caminhando para o fim, queridos, eu queria deixar algumas dicas para o dia a dia, para a prática da vida cristã. Primeiro, confie mesmo quando você não vê nada. Então, você é um vaso, Deus está te moldando. Algumas coisas estão bem difíceis, mas elas não vão permanecer assim. Já já tudo melhora. O vaso fica pronto
Jesus vai enchendo com óleo, enchendo com óleo do Espírito, transborda e sua vida segue. Então, confie, mesmo sem ver nada. Amém? Outra dica, clame com fé e persistência. Não seja como aquelas que desistem. Eu tentei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Prestou atenção? Lembra da viuvinha que foi lá no injusto juiz? O juiz não aguentava mais aquela mulher. Faça justiça, faça justiça. Ela desistiu? Não. Foi até conseguir. Então imagine o Paizinho Celestial que tanto nos ama, com tanta misericórdia e amor que se renova a cada manhã. Queridos, não vai ser diferente. Outra dica, transforme sua dor em louvor. Está doendo? Louve. Não fica em casa, venha louvar. Não, mas eu estou muito triste, se eu chegar na igreja eu vou chorar, eu não quero nem muito conversar. Não converse, mas venha louvar. Louve. Na dor, louve. O Senhor trabalha enquanto a gente nele espera. Transforme sua dor em louvor. Reconheça o socorro. Comece o dia com oração. Eu não sei qual é a sua rotina. Às vezes você consegue fazer seu devocional no fim da noite, quando a casa está quieta, ou de manhã, não sei. Mas não rompa para fora de casa sem louvado seja o Senhor por mais um dia de vida. Senhor, obrigada pela porção de vida que o Senhor me concedeu. Obrigada pela porção de comida. Obrigada pela porção de força. Agradeça, indo para o trabalho, correndo, dirigindo, não importa a sua circunstância, mas eleva o seu pensamento para o alto, porque de lá que vem a provisão, vem o socorro, vem as bênçãos, vem tudo de que precisamos. E caminhando para o fim, alimente-se regularmente espiritualmente. Temos a Bíblia escrita, a Bíblia nos celulares, plataformas, todas. Você não tem desculpa para não se alimentar. A alimentação espiritual vai te fazer forte espiritualmente. Porque quando a prova chegar, irmãs, o que vem em nossa mente é o que comemos da palavra de Deus e naquilo que cremos. Se você não crê, ou crê pouquinho, sua fé fica doente. A Bíblia fala de fé enferma, fé fraca, fé grande, gigante. Amém? Então, vamos nos alimentar. Saia da tua boca palavras que edificam. Para de ser negativa. Pessimismo não. Mas, irmã Tânia, tem hora, como que é? O pessimista costuma falar assim, eu sou realista. De realidade, nós já estamos cheios, rodeados de realidade, de notícias horríveis, de históricos, olha, está cheio. Vamos andar no sobrenatural? Amém? Quando chegar alguém e falar, nossa, eu estou com uma ideia. Que ideia, irmã? Vamos orar e ver o que Deus tem para você. Empurra as pessoas para cima, gente. Mas eu não estou bem. E daí? Vai chegar a tua vez, garota. Empurra. Você empurra. Deus nos suspende. Se não tiver alguém para nos empurrar, Deus nos suspende. Empurre as pessoas para frente. Já chega de gente que puxa as pessoas para baixo. Você tem esse defeito, você tem esse formato, você tem esse cabelo. Para. Não aceite isso. E oriente nossas crianças a se defenderem. Nós somos criaturas, filhos de Deus, criados à sua imagem. Vamos ser o melhor. Outra coisa que o meu coração arde quando eu vejo competição e comparação. Irmãs, não se comparem a ninguém. Sejam vocês a melhor versão de vocês mesmas. A geração que você está vivendo, com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem. Não compare você com prima, com irmã, com mãe, com tio.
pato, marreco, ganso. Não compare. Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu não sei do que vai ser. Se é acrílico, se é barro, não importa o material, porque o que importa é o que está dentro. É isso que importa. Então, que você seja a pessoa melhor que você puder ser, com as características físicas que Deus permitiu que nós tivéssemos. Melhora. Veja o que você consegue melhorar. Tem gente que fala, eu sou assim, mas tenta melhorar alguma coisinha, né? Ande sempre bacana. Cuide, hidrate seu cabelo, cuide da sua limpeza, cuide de tudo em você. Isso é muito legal. Mas não se compare a ninguém. O Senhor fará coisas grandiosas com as pessoas menos prováveis nesta terra. Preste atenção nisso. Entregue-se a Ele e fala, Senhor, encha-me com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, porque eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser aqui nesta terra. Amém? Até porque a gente não consegue isso sem Ele. É tudo dele, tudo provém dele. Amém? Mas essa disposição tem que ser nossa. Não compare, não compare e não venha competir com outras pessoas. E para encerrar, tome decisões baseadas na palavra. Ajude pessoas à sua volta. Às vezes você está com quase nada e chega uma pessoa com nada. Aí você fala, bom, eu vou dividir o meu quase nada, né? E tudo bem. E Deus vai fazer coisas tremendas, porque é sobrenatural. Amém? Ajudar a quem precisa, mesmo você precisando. Amém? Às vezes você chega triste, chega uma pessoa mais triste e você vai e alegra a pessoa com a palavra de Deus, com louvor, com oração, e Deus vai trabalhando na sua vida. Amém? Então, ao decidir coisas para a sua vida, ao decidir quem você quer ser nesta vida, consulte a palavra de Deus. Ande junto com o seu Deus, para você ser uma carta lida por todos, para você exalar o perfume de Cristo por onde você passar, para você ser um vaso nas mãos do oleiro, não um vaso encrenqueiro. A palavra fala, o caco de barro questiona o seu Criador, por que tu me fazes assim? Né? E a gente fica assim, ó, não, Senhor, eu não estou contente com essa parte do meu caráter, me ajuda, a gente muda, irmãos. Tem coisa em nós que pode sim e deve sim ser mudada, mas o Senhor só intervirá se você abrir o coração e pedir que Ele o faça. Amém? Eu quero desejar muito isso a vocês, que em qualquer tribulação, vocês lembrem-se do Salmo 107. Na angústia, clamaram ao Senhor, Ele os livrou das suas tribulações. Depois, o que eu faço? Ah, foi sorte. Não, foi fulano, foi fulana. Deus vai usar as pessoas para nos ajudar, muitas e muitas vezes, mas é Ele quem movimenta os corações. Então, toda graça, render toda graça a quem? A Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar em pé. Os versos 33 e 34 diz assim: Deus transformou rios em desertos e mananciais, em terra seca. Ou seja, tanto de uma forma quanto para outra, da secura para manancial, como aquele manancial para a secura. Então, a gente nunca sabe qual período da vida nós vamos estar nos mananciais ou na secura, no deserto. Mas em qualquer circunstância, nosso Deus pode virar a chave e mudar a circunstância. Vamos nos manter firmes nele. E para encerrar o Salmo 107, o 41. Levanta da opressão o necessitado.
A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O salmista fala que ele é o Deus dos órfãos, das viúvas e dos solitários. Todo aquele necessitado que invocar o nome do Senhor vai receber dele a provisão. Faz aumentar a sua família como um rebanho. 42. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. Então, o sábio aqui não é que tem conhecimento do mundo, é que tem o temor do Senhor. Ele sabe de onde vem a sua provisão, ele sabe de onde vem a resposta, ele sabe de onde vem o consolo. Então, nós temos que continuar o quê? Firmes. Efésios 6 fala, no dia mau, havendo feito tudo, você correu atrás, você orou, você jejuou, você subiu um monte, você fez isso, vigília, tudo, todos os recursos espirituais que você dispunha, você fez. Havendo feito tudo, o dia continua mal, fica firme, porque ele vai passar. Havendo feito tudo, ficar firme, porque nosso Deus é Deus provedor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, não são de algumas, querido. Quando você estiver bem no olho do furacão, bem no olho da tempestade, Senhor, ore a palavra. Não fique com as suas palavras. Senhor, na tua palavra está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todo, me livra desta, Pai. Me dá direção, me dá estratégia. Nosso Deus é Deus do dia a dia, da vida prática, irmãs. Tem gente que só é de placa de igreja, só no domingo, só naquele dia. O nosso Deus é Deus companheiro. Estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos. Gente, Deus vai à frente de nós, nos guarda, nos livra. Se não nos livrou, estamos com Ele na glória. Vocês percebem que a gente nunca vai estar em prejuízo? Se estamos na terra, Deus vai entrar com providência, irmã. Do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Se nos recolher, estamos com Ele. Nós não perdemos de jeito algum, queridas. Então confia nesse Deus. Não desista dele. E não deixe ele entronizado em algum lugar na sua mente. Não, é para andar com ele todos os dias, pedindo direção e sabedoria para cada situação, para como conduzir nossos filhos, nosso trabalho, nossos estudos. Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Verbaliza. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, na tua santa presença estamos. Pai, nós somos carentes das tuas misericórdias todas as manhãs. Nós queremos suplicar agora, no fim deste sábado, que o Senhor seja com cada família. Jesus, ouve o clamor de cada filha, Senhor, de cada filho. Ouve o clamor de cada família. Senhor, cada necessidade, da menor a maior, dos detalhes até a grande complexidade. Senhor, entra com tua mão forte, orientando, guiando, guardando, livrando de todo o mal. Senhor, arranca os tapões dos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a voz do teu Espírito, dizendo, este é o caminho, andai nele. Não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Ajuda-nos a cada manhã a enfrentarmos a rotina do dia a dia, a enfrentar a rotina de prover nossas casas, a enfrentar a rotina dos relacionamentos. Senhor, ajuda-nos, é o que te pedimos nesta noite. Seja conosco, guia nossos passos, tira nossos pés dos caminhos que não levam o Senhor para ti. Senhor, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo, por favor, revela a cada uma de nós, para que possamos deixar, para que possamos abandonar e fazer aquilo que alegra o teu coração.
Pai, nesta noite, derrama a porção de graça, de unção, de paz, de amor, de que tanto cada um de nós precisa. Senhor, uns precisam muito mais, outros já têm intimidade contigo a longa data, Senhor, e se alegram cada vez que ouvem a sua voz. Outros têm pouca intimidade, mas querem mais. Conceda, Pai, mais intimidade, mais de Deus, mais da tua palavra. Senhor, ministra dormindo, comendo, andando, trabalhando, ministra sobre nós, desfaça os laços do maligno. Pai, toda palavra que foi proferida contra a vida dos teus servos seja anulada no mundo espiritual. Todo tipo de sentimento contrário à vida de cada família que aqui está, daquelas que não puderam vir, alcança, livra, guarda, protege, Senhor. Manifesta o teu sobrenatural nos nossos lares, nas nossas famílias. Não permita, Pai, que o inimigo roube a mente dos nossos filhos, roube o futuro dos nossos filhos. Vá, Senhor Deus, desfazendo toda a obra das trevas que são implantadas muitas vezes pelas mídias sociais. Opera o teu querer, o teu efetuar, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos ser vasos, nós queremos ser o bom cheiro, a fragrância de Cristo aqui no mundo. E queremos, Senhor, que a tua palavra esteja nas tábuas dos nossos corações, para que sejamos cartas lidas por todos. Fica conosco, nos dê uma noite abençoada, uma semana cheia da tua presença e um descanso poderoso. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.